Bem-vindos, trago a vocês aqui mais uma questão de vestibular sobre o tema trabalhos na transformação gasosa da FUVEST. Uma questão muito interessante para a gente analisar e relembrar toda a questão de trabalho num ciclo termodinâmico. Diz aqui o seguinte: certa quantidade de um gás perfeito sofre três transformações sucessivas, de A para B, de B para C, de C para A, conforme o diagrama pressão-volume abaixo, sendo o trabalho TAB, TBC e TCA os trabalhos realizados pelo gás em cada uma daquelas transformações. Podemos afirmar o quê? Que o trabalho de A para B é zero, que o módulo do trabalho de C para A é maior que o módulo do trabalho de A para B, que o trabalho de B para C é zero, que o módulo do trabalho de BC é maior que o módulo do trabalho de AB e que a soma dos trabalhos nos três trechos é zero. Então são várias alternativas. Vamos começar a analisar a teoria e depois a gente vai escolhendo as alternativas de acordo. Se você está treinando aí, se você está querendo rever como é que faz essas questões, né, nessa matéria, dá uma pausa, tenta fazer e depois você dá o play para continuar e seguindo o raciocínio. Então, primeira coisa, a gente tem um ciclo e um ciclo começando aqui, ó, do ponto A indo para a direita, depois retornando ao ponto A no sentido anti-horário. E aí a gente sabe que é possível calcular o trabalho no ciclo anti-horário pelo valor da área interna da figura acrescido do sinal negativo por conta de haver uma contração numa proporção maior do que a expansão do gás aqui nesse ciclo. Bom, então sabendo isso, só de cara a gente já vê que essa área já não vai ser zero. Ela vai ter um número, vai ser um valor negativo, mas não vai ser zero. Ou seja, essa alternativa aqui que diz que a soma dos trabalhos nos ciclos dá zero, está furada. Então não vale para a gente. Vamos analisar agora trechinho por trechinho, começando no trecho AB. O que a gente tem no trecho AB aqui? A pressão é constante, né? Tem uma linha aqui de pressão constante. Ups. E que mais? O volume final aqui, o volume do ponto B, é maior que o volume do ponto A para a gente anotar. Então eu posso afirmar que se o volume final é maior, houve uma expansão do gás. Consequentemente, na expansão, o trabalho é um valor positivo. Portanto, se o trabalho é positivo, a gente pode desconsiderar a alternativa A aqui, né, dizendo que o trabalho era igual a zero. Ele tem um valor positivo, inclusive. Então, nesse trecho aqui, já era para o trabalho. Além disso, no ponto B e no ponto A, as temperaturas são diferentes porque está mais longe da origem, está numa isoterma diferente da outra. Temperatura sendo diferente e maior causa uma variação positiva da temperatura. Como a energia interna acompanha a variação de temperatura, então a variação da energia interna também é positiva. Ora, na primeira lei da termodinâmica, você precisa adicionar trabalho e variação da energia interna para dar o resultado do calor trocado. Então, se os dois valores são positivos, na adição, o calor também vai ser positivo e você tem uma condição em que o gás ganha calor. Vamos analisar agora o trecho BC. No trecho BC, vamos considerar que essa curva aqui é uma isoterma, portanto, a temperatura nesse ponto vai ser sempre a mesma. A gente sabe que se a temperatura é a mesma, não tem variação de temperatura, portanto, não tem variação da energia interna do gás. Mas você vai ter daqui para lá um trabalho negativo, né? Porque você está retornando, o volume final está ficando menor, e aí na hora de você analisar, você vai aproveitar essa informação. Como ΔU é igual a zero, então você pode retirar da primeira lei da termodinâmica e o calor trocado fica igual ao trabalho. E se o trabalho ele tem um valor negativo, porque o volume do ponto C é menor do que o volume do ponto C, nós estamos diante de uma compressão gasosa, trabalho negativo, portanto. Então aí a gente sabe que o gás vai perder calor, porque se a quantidade de calor aqui é igual ao trabalho, e o trabalho é negativo, então o gás perde calor. Perfeito? Com isso eu posso vir aqui, ó, o trabalho ele existe, ele é um valor negativo, ele não é zero. Então o trabalho BC aqui na alternativa C não serve como resposta para a gente. No trecho CA, que a gente tem um volume, né, aqui ó, daqui para cá, o volume é sempre o mesmo, tem um volume constante, ou seja, volume constante, não tem variação de volume, não tem trabalho, né? Não tem nenhuma área embaixo dessa linha aqui nesse gráfico PV, portanto, o trabalho igual a zero no trecho CA. Se o trabalho ele é igual a zero, então a quantidade de calor
né, já que aqui na primeira lei da termodinâmica cancelaria o trabalho, o calor vai ser igual à variação da energia interna. Todo calor absorvido varia a energia interna positivamente, ou todo calor perdido varia a energia interna negativamente. Então precisamos saber da temperatura. A temperatura do ponto A está mais próxima daqui da origem do que é do ponto C em relação à ideia de isoterma, então a temperatura do ponto A é menor que a temperatura do ponto C. Como ele vem do C para o A, então a gente vai ter uma variação de temperatura negativa, portanto o ΔU, a energia interna, vai variar também de forma negativa. E aí eu tenho que o calor é igual ao número negativo, o gás perde calor, perfeito? Bom, com essa informação, a gente já tem aqui uma conclusão legal de que esse trabalho do ponto C para o ponto A, que é zero, ele é maior do que o trabalho do ponto A para o ponto B, que não é zero? Não, né? Então essa parte aqui também vai embora e a gente já saberia que a resposta é essa. Mas vamos continuar a nossa análise para a gente ver aí mais umas informações em termos de teoria. Lembrando que o trabalho pode ser definido pela área embaixo da curva, né? No trecho BC eu vou ter uma determinada área e no trecho AB eu vou ter outra área embaixo da linha. E eu posso comparar as duas áreas, né? No trecho BC dá para ver que a área é maior do que no trecho AB, que é essa areazinha vermelha aqui, né? Abaixo, sempre abaixo da linha. Mas, como a gente tem aquela questão do sentido, né? A área do trecho BC para o cálculo do trabalho daria um valor negativo. E do trecho AB para o cálculo do trabalho daria um valor positivo. Então a gente vai comparar o trabalho em módulo, né? Tira o sinal só com os valores. Aí você pode afirmar que a resposta é aquela ali. O trabalho do ponto B para o ponto C dá um número, né, sem o sinal, um número maior do que o trabalho do ponto AB. Só pela comparação das áreas a gente já poderia ter respondido. Mas serviu de revisão de toda essa teoria, né, da aplicação da primeira lei da termodinâmica. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.